Vamos lá. Até agora foi só uma introdução, não foi a biografia que explica como que controle mental funciona. Essa introdução foi para dar peso para o que eu vou ler agora. Tem muita gente que eu vi em comentários sobre esse livro que diziam no comentário: nossa, eu espero que seja tudo mentira. Bom, a pessoa que disse isso, ela não leu o livro direito, ou se leu, não entendeu nada. Porque todos esses traços documentais que foram mostrados no vídeo anterior, eles são reais. Ou o Mark forjou todos esses documentários, forjou assinaturas, forjou tudo. Agora, por quê? Não sei por quê. O cara vive sem um puto no bolso. Então, isso aconteceu. Isso aconteceu, isso é real. E essa biografia, eu deposito minha confiança 100% de que ela é verdadeira. Agora, tem gente que adora documentos, precisa de documento para provar as coisas. Então, documentos esses que, diga de passagem, o Estado não permite que seja zerado. Qualquer tipo de investigação, como vocês puderam ver, não pode ser feita sobre a desculpa de segurança nacional. Então, para quem espera documentos, saber desses procedimentos secretos é muito difícil. Próxima coisa, por quê? Por que é interessante você saber a respeito desse tipo de controle mental? Programar pessoas através desse projeto. Pelo mesmo motivo que é interessante você saber que o boxeador entra no ringue para lutar contra você usando peso nas luvas. É pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo que é interessante você saber que o jogador de futebol, ele entra todo cheio de doping, enquanto você está sem. É interessante você saber porque esses monarcas programados, essas pessoas dissociadas, elas são colocadas em postos de visibilidade e de poder, para que você tenha a impressão e a ilusão de que você é inferior. De que você é inferior e de que você não tem saída. Esse tipo de controle mental, ele é um hack. Ele cria a ilusão em você de que você é inadequado. De que você não é o suficiente. De que você pode conseguir certas coisas que não pode. O objetivo dele é ocultar todos os hacks que são usados pelo sistema contra você. Todos os hacks que eles usam contra você, que são tecnologias para obter vantagem sua, obter seu trabalho, obter seu esforço, obter sua adoração, obter sua força, obter tudo o que você, como ser humano, tem para dar a esse mundo, sem que você receba nada em troca. Sugar você, obter vantagem sua. E você nunca desistindo. Essa biografia, que eu vou começar agora, ela vai deixar bem claro para você que isso aqui já era. Que isso aqui não tem jeito de resolver. Esporte. Você vai perder a fé no mundo do trabalho, no mundo profissional. Você vai perder a fé completa em política. Foi a partir da leitura deste livro que eu parei de levar política a sério. Você vai perder a fé em concurso. Você vai perder a fé em provas. Você vai perder a fé em tudo que tem a ver com o Estado e com o sistema social moderno. Você vai jogar fora tudo isso, porque você vai ver que isso é uma farsa. Farsa. A partir de um degrau de poder para cima, e esse degrau é bem baixo, a partir do nosso degrau, que são os trabalhadores, a partir desse para cima, politicamente, profissionalmente, é tudo uma farsa. É tudo uma farsa. Não dá para ficar aqui explicando para você o que é isso. Você vai ter que saber o que é com seus próprios ouvidos, ou olhos, se quiser. Vamos começar. A partir de agora, o que eu vou falar foi escrito por Cat O'Brien. Uma carta aberta. O controle mental é absoluto. Sob o controle mental baseado em trauma do projeto MKUltra, o Monarch, perdi o controle sobre meus próprios pensamentos de livre-arbítrio. Não conseguia pensar em questionar, raciocinar ou compreender conscientemente. Só conseguia fazer exatamente o que era levada a fazer.
Aqueles que controlavam minha mente e finalmente minhas ações alegavam ser alienígenas, demônios, deuses. Mas foi minha experiência que esses perpetradores dos controles da nova ordem mundial estão ainda presos por limites totalmente humanos. Apesar de suas alegações e ilusões de táticas de terror, as verdadeiras leis da natureza e as mesmas leis do homem de fato se aplicam a eles. Enquanto eles me manipulavam pela minha religião, meus instintos maternais e minha preocupação genuína pela humanidade, eles nunca possuiriam meu ser inato. Eles poderiam me fazer um deles. Eles nunca levaram em consideração a força do espírito humano. Eles nem sabiam que ele existia. Pergunte, por quê? Ou seja, o que ela está dizendo é que, e ela vai mencionar isso mais à frente, aqueles que aplicam essas técnicas de controle mental, aqueles que mandam no mundo atual, detêm esses segredos a respeito de controle mental, eles tentam passar a impressão de que eles são muito mais poderosos do que eles realmente são. E eles se apresentam para o público, e inclusive para ela, se apresentaram, como sendo seres além das leis humanas. Seres a quais as leis não se aplicam. As leis do homem, as leis da física, da química, e ela está dizendo que não. Essas pessoas são seres humanos comuns e estão presas às mesmas regras mundanas que todo mundo. O Estado faz algo parecido. O Estado, a força policial, causa a impressão nas pessoas que ela tem muito mais poder do que tem. Que se as pessoas não obedecerem, elas vão se ferrar, mas não é bem assim. Este livro é para Kelly, para que ela seja compreendida e tenha seu direito garantido à reabilitação qualificada pelos abusos do projeto MKUltra de controle mental Monarch, que ela sofreu nas mãos dos chamados líderes do nosso país. Este livro é dedicado, assim como eu, a Mark Phillip por resgatar Kelly e eu de nossa existência controlada e abrir caminho para a recuperação de Kelly, ao me ajudar amorosamente a restaurar minha mente, memória e finalmente meu livre-arbítrio. Meu nome é Kathleen Ann O'Brien, nascida em 12 de abril de 1957, em Muskegon, Michigan. Preparei este livro para sua revisão e edificação sobre uma ferramenta pouco conhecida que nosso, entre aspas, governo dos Estados Unidos está secretamente, ilegalmente e inconstitucionalmente usando para implementar a nova ordem mundial. Esta ferramenta bem documentada é uma forma sofisticada e avançada de modificação de comportamento, mais comumente conhecida como controle mental. Meu conhecimento em primeira mão desta técnica de guerra psicológica do Top Secret Government, do governo americano, dos segredos do governo americano, é extraído da minha experiência pessoal como uma escrava de controle mental, do projeto Modelo Presidencial da Casa Branca. Modelo Presidencial é uma linha de programação dentro do projeto Monarch que programa sex kittens, escravas sexuais para altos escalões do governo. Como, por exemplo, foi a Marilyn Monroe. A mais famosa e mais conhecida delas foi essa. Muitas das informações aqui contidas foram corroboradas e validadas por membros limpos, entre aspas, corajosos das comunidades da aplicação da lei, científica e da inteligência, familiarizado com este caso, ou seja, pessoas de dentro do sistema. Os esforços destes indivíduos me ajudaram a entender e corroborar o que aconteceu depois de uma vida inteira de tortura física e psicológica sistemática, orquestrada para modificar meu comportamento por meio do controle total da minha mente. Alguns desses indivíduos corajosos são empregados pelo próprio sistema que me controlava e vivem com medo de perder seus empregos, suas famílias ou suas vidas. Eles foram tão longe quanto ousaram
expor publicamente essa ferramenta de engenheiros da nova ordem mundial, sem sucesso. Este livro é um esforço popular para solicitar e alistar o apoio público e privado dos defensores dos direitos humanos, os reconhecidos e respeitados fazedores da América, para expor essa ameaça total e social invisível. Isso pode ser feito por cidadãos bem organizados e cooperativos, com paixão pela justiça, que expressaram interesse em restaurar nossa Constituição e retomar a América. Esta cópia que você segura é para sua edificação e ação. Embora nessas páginas tenha sido condensado pela sua rápida leitura, há literalmente milhares de arquivos de documentação que dão suporte a muito do que estou relatando. Graças a esses indivíduos dedicados que encontraram um meio de manipular o sistema de forma mais inteligente do que os perpetradores, os documentos mencionados foram desclassificados para divulgação diretamente na fonte. É meu respeito patriótico pelos princípios da verdade, justiça e, finalmente, aquela liberdade na qual a América foi fundada, que me compele a expor as motivações de dominação mundial daqueles no controle de nosso governo, comumente chamados governo sombra. Ao retomar a América agora, podemos manter a integridade da história e do futuro do nosso país, detendo seu curso destinado de ser reconhecido mundialmente pelas atrocidades de controle mental desencadeadas na humanidade, que literalmente começaram onde Adolf Hitler parou. A versão de Hitler de dominação mundial, que ele chamou em 1939 de Nova Ordem Mundial, está atualmente sendo implementada por meio de tecnologias avançadas, entre outras na engenharia genética de controle mental, por aqueles que controlam a América. Ou seja, Adolf Hitler ele já tinha uma proposta de controle mundial quando ele ganhasse a guerra. E essa proposta é exatamente o que vem sendo feito hoje, que é colocar em cada posição da infraestrutura do mundo, em cada posição, em cada aspecto, em cada empresa que controla um aspecto da vida humana, educação, religião, economia, alimentação, em cada topo que controla essa parte da vida humana, colocar um monarca programado que se subjeta a ele. Está atualmente sendo implementada por meio de tecnologias avançadas. Beleza. O senador Daniel Inouye, DHI, comentou sobre as operações desse governo secreto perante uma subcomissão do Senado e o descreveu bem como um governo obscuro, com sua própria força aérea, sua própria marinha, seu próprio mecanismo de arrecadação de fundos e a capacidade de perseguir suas próprias ideias, sem interesse nacional, livre de todos os freios e contrapesos e livre da própria lei. Ou seja, uma organização que está dentro do governo, dentro das empresas, dentro de todos os lugares, e essa organização ela se articula e ela tem vida própria e vai a favor dos interesses próprios. É como um governo dentro de um governo. Na verdade, está mais para um governo acima do governo. A perícia do meu principal defensor e desprogramador habilidoso, Mark Phillip, desenvolvida através do conhecimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre pesquisa e pesquisadores de controle mental, Top Secret, que é segredo absoluto, foi responsável pela restauração da minha mente ao funcionamento normal. Como resultado, recuperei as memórias relacionadas neste texto e, tendo sobrevivido à aprovação, chegaram a este ponto de enorme frustração. Em 1988, por meio de uma série de eventos brilhantemente orquestrados, Mark Phillip resgatou a mim e minha filha de 8 anos, Kelly, de nossa experiência controlada, de nossa existência controlada, e nos levou para a segurança do Alasca para a reabilitação. Foi lá que começou o tedioso processo de desembaraçar minha mente amnésica, para conscientemente lembrar o que eu deveria esquecer.
Muitos segredos do governo dos Estados Unidos e estrangeiros e reputações pessoais foram apostados na crença de que eu não poderia ser desprogramada e reabilitada para revelar com precisão as atividades secretas, criminosas e perversões nas quais Kelly e eu fomos forçadas a participar, particularmente durante as administrações Reagan e Bush. Agora que ganhei o controle da minha mente, da minha própria mente, vejo como meu dever como mãe e patriota americana exercer meu livre arbítrio adquirido para expor as atrocidades de controle mental que minha filha e eu sofremos nas mãos daqueles que controlam nosso governo. Essa visão pessoal do interior da caixa de Pandora inclui uma percepção aguçada de como o controle mental está sendo usado para, aparentemente, implementar a nova ordem mundial. E um conhecimento pessoal de quem são alguns dos chamados cérebros por trás desse esforço de dominação do mundo e da mente. A maioria dos americanos com idade suficiente para lembra exatamente onde estavam e o que estavam fazendo quando o presidente JFK foi baleado. Seu assassinato traumatizou a nação e fornece um exemplo de como a mente humana registra fotograficamente eventos que cercam o trauma. Os traumas que eu rotineiramente suportei durante minha vitimização de controle mental, me deram a latitude para recuperar minha memória, nos detalhes fotográficos em que ela foi registrada. As citações diretas que incluí nas páginas deste livro, retratando eventos cuidadosamente selecionados, são literais. Peço desculpas por quaisquer obscenidades citadas, mas isso foi necessário para manter a integridade das declarações e refletir com precisão o caráter dos oradores. Embora eu tenha liberdade para falar o que penso, Kelly, agora com 17 anos, não tem tanta sorte. Kelly ainda precisa receber reabilitação para a sua personalidade despedaçada e mente jovem programada. A sofisticação de alta tecnologia dos procedimentos de controle mental baseados em trauma do projeto Monarch, que ela suportou literalmente desde o nascimento, supostamente requer cuidados altamente especializados e qualificados para ajudá-la a, eventualmente, ganhar o controle de sua mente e da sua vida. Devido ao poder político dos nossos abusadores, todos os esforços para obter seu direito inalienável à reabilitação e buscar justiça foram bloqueados sob o pretexto da chamada segurança nacional. Como resultado, Kelly permanece sem tratamento sob custódia do estado do Tennessee, uma vítima do sistema. Um sistema controlado e manipulado por nossos líderes, entre aspas, governamentais, abusivos. Um sistema onde os formulários estaduais não fazem concessão para relatar abusos militares em top secret. Top secret é um carimbo que dão para documentações lá. Documentação top secret, não se fala nisso. Um sistema que existe devido ao financiamento federal direcionado por nossos abusadores perversos e corruptos em Washington, D.C., ela continua sendo uma prisioneira política sob custódia do estado do Tennessee até este momento, esperando e sofrendo. Esse hospital está nos documentos aqui, é um hospital para reabilitação de Butterflies Rehabilitation. Tá nos documentos aí do anterior, você pode ver. Parece que ela está lá até agora até a publicação do livro, que parece que foi em 95. Não sei direito. Violações de leis e direitos, táticas de intimidação de guerra psicológica, ameaças às nossas vidas e várias outras formas de práticas de contenção de danos da CIA até agora permanecem desimpedidas e sem controle devido ao Ato de Segurança Nacional de 47 e à Emenda Reagan de 86 ao mesmo. Ou seja, fortificou mais ainda isso aí para evitar que outro 1970 acontecesse e a CIA fosse obrigada a liberar mais documentos de alguma porcaria que o governo faz. Que permite que aqueles no controle do nosso governo censurem e ou encubram qualquer coisa que escolherem. Agora, com nosso país livre de ameaças externas como resultado da queda da União Soviética, nossa, entre aspas, imprensa livre supostamente não está mais sobrecarregada pela censura. Este fato, por si só, deveria nos libertar para a busca de justiça, mas não faz. Ou seja, como não existe mais Guerra Fria, não existe mais
operações do governo americano em países de fora que estão guerreando contra os Estados Unidos, não devia ter mais esse problema de censura. Todos os projetos do governo deveriam ser, por mais secretos que sejam, que fossem, ou mais importantes que fossem, deveriam ser abertos ao público. Afinal, o país não está em guerra com ninguém. Vai esconder as coisas de quem? Da população. Não tem outro. Se o país não está em guerra e ele esconde segredos de quem? De outros países? Não pode ser, porque não está em guerra, esconde da população. Daí o propósito de lançar este livro neste momento. Depois de 7 longos anos sendo injusta e dolorosamente separada de minha filha, enquanto nossos abusadores tiveram acesso total a ela, por meio de um sistema corrupto e manipulado, é minha fervorosa esperança e intenção solicitar ajuda de vocês na forma de conselhos, conhecimento especializado e protesto público sobre este problema muito solucionável. Não consegui evitar os abusos traumáticos de controle mental que Kelly sofreu devido à minha própria vitimização. Mas ela depende de mim agora para expor a verdade e obter a ajuda que o Tribunal de Menores a impediu de buscar. Dedico este livro a Kelly e a todos os outros como ela, e a todos os americanos que desconhecem as atrocidades de controle mental que prevalecem nesse país. E que os americanos não sabem é destruí-los de dentro para fora. O que os americanos não sabem é destruí-los de dentro para fora. O conhecimento é a nossa única defesa contra o controle mental. É hora de acordar e nos armar com a verdade, restaurar os valores constitucionais de liberdade e justiça para todos, aplicar retroativamente a 13ª emenda e retomar a América. Observação, a Kelly O'Brien, filha de Cat O'Brien, ela já nasceu dentro do projeto MK Ultra. A Kelly não, ela vai falar aqui, a Cat O'Brien, que é mãe da Kelly O'Brien, ela foi vendida depois de uma certa idade para a CIA. Porém, ela sofria já abusos antes, mas ela não era programada. A Kelly O'Brien nasceu dentro do MK Ultra, essa já foi programada desde que nasceu. Já recebeu uma preparação para programming muito mais pesada, o que torna, obviamente, a recuperação muito mais difícil. Por isso que a Cat O'Brien conseguiu se recuperar com o auxílio de Mark Phillip, lá no Alasca, etc. E a Kelly não. A Kelly tinha programas muito mais bem estruturados e profundos e pesados nela, da qual o Mark Phillip não tinha conhecimento, até o momento em que esse livro foi lançado. Capítulo 1. Minha introdução à humanidade. Meu pai pedófilo, Earl O'Brien, se gaba de ter começado a substituir seu pênis para o mamilo da minha mãe logo depois que eu nasci. Peraí. O que ela falou aqui? O pai dela, Earl O'Brien, começou a substituir. Era pra mãe dar de mamar pra ela. Pois é, o cara colocava o pênis nela ao invés do peito da mãe. Minha mãe, que vem de uma geração de abusadores, lá é Multi-Generational Abuse Families, né? A mãe dela veio também de uma geração de abusadores, também foi abusada, prostituída e tudo mais. Carol Tannis, que é a mãe dela, não protestou contra suas ações perversas devido a, supostamente, sofrer abuso semelhante quando criança, o que levou a adquirir transtorno de personalidade múltipla. Parece que a mãe dela também tinha esse problema. Minha primeira lembrança recuperada foi que eu não podia respirar devido ao pênis do meu pai enfiado na minha pequena garganta. No entanto, eu não conseguia discernir seu sêmen do leite da minha mãe. Não me lembro de ter pensado, mas estou consciente, através da educação, de que esse abuso sexual precoce distorceu meus conceitos de alimentação, respiração, sexualidade e percepções parentais. Lembro-me de quando eu era criança e não conseguia correr, mal conseguia andar, até minha mãe pôr ajuda, como meus instintos exigiam. Através dos meus soluços engolidos, meu terror aumentou. Tentei limpar a garganta do sêmen do meu pai e respirar fundo. Minha mãe
finalmente chegou ao meu lado. Em vez de me confortar, ela me acusou de estar fazendo birra e, entre aspas, prendendo a respiração. Ela respondeu apenas, jogando um copo de água fria no meu rosto. Fiquei chocada, enquanto a água espirrava no meu rosto. Eu sabia que ela não ajudaria e que cabia a mim me salvar. Eu automaticamente sofri de transtorno de personalidade múltipla. Eu era, é claro, muito jovem para entender logicamente que o que meu pai estava fazendo comigo era errado. Aceitei seu abuso sexual estrangulador como uma parte normal da minha vida doméstica. E separei uma personalidade para lidar com a dor e a sufocação que satisfazia suas perversões. Portanto, quando criança, eu era dissociativa do abuso do meu pai. Eu era totalmente incapaz de me lembrar de seu abuso sexual, mesmo em sua presença. Até que vi e senti seu pênis. Eu acho que ela quer dizer até eu ver e sentir seu pênis. Quando ela sentia, ela lembrava, mas logo esquecia de novo. Perdia a noção de tempo. Então, o terror, que era a minha resposta condicionada, desencadeou o acesso àquela parte do meu cérebro que anteriormente suportou o trauma. Eu estava me lembrando do abuso e de como lidar com ele. Outras partes da minha mente condicionada lidavam com outros abusadores, abusos e circunstâncias. Meu pai era, conforme revelado por minhas próprias investigações, aparentemente uma criança incestuosa, multigeracional, de uma família grande, pobre e terrivelmente disfuncional. Sua mãe ganhava vida como prostituta para madeireiros, depois que seu pai morreu quando ela tinha 2 anos de idade. Meu pai, irmãos e irmãs foram abusados sexualmente e ritualmente, assim como ele. Eles cresceram e se tornaram viciados em drogas, prostitutas, vagabundos de rua e pedófilos que também abusaram sexualmente de mim e de meus irmãos e irmãs. Eu desenvolvi mais divisões de personalidade para lidar com os traumas desses relacionamentos torturantes. A família disfuncional da minha mãe também parece ser multigeracional, mas de uma classe socioeconômica um pouco mais alta. O pai dela era dono do prédio ocupado por uma loja azul maçônica que ele liderava. Administrava um negócio local de distribuição de cerveja com a mãe dela, depois de completar sua carreira militar. Juntos, eles abusaram sexualmente da minha mãe e dos 3 irmãos dela, que, por sua vez, abusaram sexualmente de mim. Peraí, o avô dela abusou dela também? Foi isso? A família disfuncional da minha mãe também parece ser multigeracional, mas de uma classe socioeconômica um pouco mais alta. O pai dela era dono do prédio ocupado, blá blá blá. Juntos, o pai dela, o pai da mãe. Entendeu? Abusaram sexualmente da minha mãe e dos 3 irmãos dela. Dos 3 irmãos dela? É estranho isso. Minha família costumava acampar na vasta área selvagem que cercava a loja maçônica do meu avô, em New Yago, Michigan. Grandes penhascos chamados de The High Banks tinham vista para o Rio Branco que fluía por sua propriedade, que é onde montamos nossas barracas. Os irmãos da minha mãe, tio Ted e tio Arthur Bomber, tênis, frequentemente nos acompanhavam e abusavam sexualmente de mim e de meu irmão. Era temporada de caça ao veado, em novembro de 61, ou por volta dele, quando meu pai levou a família para acampar em The High Banks para caçar com meus tios. Naquela noite, enquanto meu irmão e eu estávamos sendo sexualmente passados ao redor da fogueira para satisfazer perversões pedófilas, um caçador perdido tropeçou em nosso acampamento. Meu pai atirou nele quando ele tentou correr. Os disparos do rifle perfuraram meu cérebro e fragmentaram ainda mais a minha mente. Fiquei sentada, atordoada
em um transe dissociativo, enquanto minha mãe metodicamente arrumava o acampamento e meu pai e meus tios se livravam do corpo. Ou seja, eles foram acampar, começaram a distribuir ela e o irmão dela ali sexualmente na rodinha de psicopatas, e aí um idiota lá perdido, que estava caçando viado junto com eles não, né? Da mesma forma que eles, tropeçou ali no acampamento, não sei como que é possível isso. E, obviamente, o cara começou a correr depois que viu a merda, e o pai dela atirou nesse cara. Enquanto meu pai nos levava para longe da cena do crime, fomos parados por vários caçadores que bloquearam a estrada em uma tentativa desesperada de localizar seu companheiro desaparecido. Eles descreveram o homem que vi meu pai matar e disseram que ouviram tiros. A realidade se intrometeu em meu transe dissociativo, e eu gritei e chorei histericamente até não saber mais por que estava chorando. Meu tio Ted 2 logo se tornou um vagabundo de rua. O tio Boomer morreu alguns anos depois de alcoolismo, com 40 e poucos anos. E meu pai se tornou mais conectado financeiramente e politicamente. O pai dela parece que era meio pobre, era a mãe que vinha de família rica. Mas o cara começou a se conectar politicamente, e você já vai saber como. O irmão mais velho da minha mãe, o tio Bob, era piloto na inteligência da Força Aérea e frequentemente se gabava de trabalhar para o Vaticano. O tio Bob também era um pornógrafo comercial, produzindo pornografia infantil para a máfia local de Michigan, que remetia ao rei da pornografia da máfia e representante dos Estados Unidos, Jerry Ford. Eu separei mais personalidades apenas para lidar com meu tio Bob, seus amigos, entre aspas, e os negócios perversos que ele compartilhava com meu pai. Ou seja, esse tio Bob, que era, parece que irmão da mãe dela, tinha negócios de pornografia infantil com um tal de Jerry Ford, representante dos Estados Unidos. E eles vendiam isso aí entre a máfia local lá da cidade dela. E vai saber onde mais. A educação de meu pai, na sexta série, lhe rendeu um emprego como minhoqueiro para pescadores esportivos locais. Quando eu tinha 6 anos, no entanto, sua exploração pornográfica de meu irmão mais velho, Bill, e eu havia fornecido renda suficiente para nos mudarmos para uma casa maior, aninhada nas dunas de areia de Michigan. Meu pai estava em casa lá. Os turistas e traficantes de drogas que enchiam a costa leste do lago Michigan complementavam ainda mais sua renda, pagando por sexo pervertido conosco, crianças. Meu pai também se envolveu em vendas ilícitas de drogas, ou seja, o pai dela está envolvido em tudo que é lixo que você pode imaginar. Não é pouca bosta, não. Logo depois que nos mudamos, meu pai teria sido pego enviando pornografia infantil pelo correio. Logo depois que nos mudamos, eu acho que para Michigan, que eles foram para Michigan, né? Para Michigan, não é? Só voltando aqui, que eu não quero perder, é para Michigan. Acho que quando eles se mudaram para Michigan, os turistas traficantes de drogas, mudamos. Ah, não, acho que se mudaram de Michigan para outro lugar. Logo depois que nos mudamos, ou antes, sei lá agora, meu pai teria sido pego enviando pornografia infantil pelo correio dos Estados Unidos. Era um filme de bestialidade com o cão boxer do meu tio Sam O'Brien, Buster. Buster é o nome do cachorro. Meu tio Bob, também implicado na fabricação de pornografia, em aparente desespero, informou meu pai sobre um projeto top secret da Agência de Inteligência de Defesa do Governo dos Estados Unidos, do qual ele tinha acesso. Este era o projeto Monarch. Nem estamos falando mais de MK Ultra, já é o projeto Monarch. Afinal, estamos aqui... Que ano que estamos aqui? Eu não lembro, mas acho que é década de 70. 70? 60. Bom, parece que o projeto Monarch já estava em andamento antes dele ser descoberto, antes do MK Ultra vir à tona. Ou seja, logo depois que nos mudamos, meu pai teria sido pego enviando pornografia infantil pelo correio dos Estados Unidos. E um filme, blá blá, meu tio Bob, também implicado na fabricação de pornografia, em aparente desespero, informou meu pai sobre um projeto secreto.
Como é que esse tio Bob sabia desse projeto estranho, né? Este era o Projeto Monarch. O Projeto Monarch era uma operação de controle mental que estava, entre aspas, recrutando crianças abusadas por incesto multigeracional com transtorno de personalidade múltipla para seus estudos genéticos de controle mental. Eu era entre aspas, eu era uma candidata principal, uma escolhida. Meu pai aproveitou a oportunidade, pois isso lhe daria imunidade de acusação. No meio do pandemônio que seguiu, Jerry Ford chegou em nossa casa com as evidências em mãos para uma reunião com meu pai. Jerry Ford? Quem é Jerry Ford mesmo? É Jerry Ford, rei da máfia. Jerry Ford é rei da pornografia e da máfia e representante dos Estados Unidos. Jerry Ford. O cara é gente, deve ser senador, deve ser um cara grande lá da política federal americana. Ok, ele chegou lá na casa dela com as provas de que o pai dela e o tio dela estavam vendendo pornografia infantil dela. Chegou lá pra quê? Pra fazer uma negociação. E aí, amigo, entrega a sua filha pra nós que você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro e você nunca vai ser processado pelas cagadas que você fez. É basicamente isso que é o acordo. Beleza. Agora o cara lá, o Jerry Ford, batendo na porta. Earl está em casa, que é o pai dela. Ele gritou para minha mãe, que estava nervosamente atrás da porta de tela, hesitando em deixá-lo entrar. Ela respondeu, ainda não, com voz trêmula. Ele deveria ter saído, acho, em casa para o trabalho agora. Sei que ele está esperando você. Sei lá o que ela falou agora. Ele deveria ter sido em casa do trabalho agora. Sei que ele está esperando você. Não entendi essa parte. O cara respondendo, tudo bem. Ford voltou sua atenção para mim. Eu estava do lado de fora, na varanda da frente. E ele se agachou ao meu nível, dando tapinhas no grande e marrom envelope contendo a pornografia confiscada debaixo do braço. Ele disse, você gosta de cachorrinhos, hein? Fazendo referência à pornografia de bestialidade que estava ali no envelope. Buster é um cachorrinho legal, respondi. Ele é engraçado, sem entender por que o cachorro tinha sido levado embora quando a pornografia foi confiscada. Reclamei. Buster se foi. Ele falando, Buster foi embora? Ela dizendo, sim, meu tio Sam o levou embora. Eu disse a ele. Ford riu alto da ironia da minha declaração. Na minha visão limitada, achei que ele achou engraçado que Buster tivesse ido embora. Meu pai entrou na garagem buzinando seu novo conversível bege. Ford se levantou com seu olho de mosca no nível do meu. Notei que seu pênis estava ereto e eu o alcancei como condicionado. Isso aqui, o pênis do pai dela, tá? Que o cara chegou de carro e ele já notou que o cara estava lá ereto. E aí ela já... ela estava se preparando já para começar a putaria com o pai dela. É que aqui tá traduzido errado, mas eu lembro dessa parte. Aí o cara falou, o pai dela. Agora não, querida. Ele disse, tenho negócios a tratar. Ford entrou com meus pais para selar oficialmente meu destino. Pouco tempo depois, meu pai foi levado de avião para Boston para um curso de 2 semanas em Harvard. Vou ler de novo aqui para você que adora Harvard. Você não gosta de Harvard? Harvard não são os caras não são muito bons, não são top, não todo mundo não baba ovo dessa tranqueira de universidade? Então vou ler de novo para você entender direito. Pouco tempo depois da conversa, meu pai foi levado de avião para Boston para um curso de 2 semanas em Harvard sobre como me criar para esse desdobramento do projeto MKUltra, projeto Monarch, ou seja, ele vai ser treinado no que ele deve fazer, já que ele é o abusador primário, é ele que tem que treinar a criança a como preparar a mente dela para receber a programação que ela vai receber na CIA sob o projeto Monarch. O que ela vai ter que assistir, quais são os scripts que vão ter que ser implementados, como vai ter que ser implementado, quanto tempo ele vai ter que torturas ele vai usar em casa,
Então, vai aprender isso lá em Harvard, com dinheiro público. Quando ele voltou de Boston, ou seja, agora o pai voltou para casa, meu pai estava sorrindo e satisfeito com seu novo conhecimento do que ele chamou de psicologia reversa, entre aspas. Ou seja, o cara já fez o curso, parece? De 2 semanas já fez o curso. Isso equivale a, entre aspas, reversões satânicas e envolve trocadilhos como a frase que ficaria isso equivale a reversões satânicas e envolve trocadilhos como frases que ficariam na minha mente, como você ganha seu sustento e eu ficarei com o que você ganha. Ou seja, ele aprendeu lá uma série de truques de manipulação em Harvard para poder preparar a Cat O'Brien para ser entregue à CIA. Ele me presenteou com uma pulseira comemorativa de cachorros e minha mãe com a notícia de que eles, entre aspas, teriam mais filhos para entrar no projeto. Porque essa habilidade de dissociar é uma habilidade que vem de geração de satanistas. Esse cara não sabia disso. Provavelmente lá em Harvard explicaram para ele isso e disseram que é bom eles terem mais filhos, para poder ter mais gente para esse projeto. Agora tenho 2 irmãs e 4 irmãos com idades entre 16 e 37 anos, que ainda estão sob controle mental. Ou seja, lá, eles tiveram mais filhos e as pessoas não foram resgatadas, estão ainda no meio disso. Minha mãe obedeceu às sugestões do meu pai, dominando a arte da manipulação da linguagem. Por exemplo, quando eu não conseguia abotoar a parte de cima do meu próprio pijama na parte de baixo, em um esforço infantil para manter meu pai longe deles. Por exemplo, quando eu não conseguia abotoar a parte de cima do meu próprio pijama na parte de baixo, abotoar a parte de cima do meu pijama na parte de baixo. Não entendi, mano. Ler coisa traduzida pro português é horrível. Você não entende as coisas, mano. Em um esforço infantil para manter meu pai longe deles. Deles? Da parte de cima e da parte de baixo do pijama? Eu pedi à minha mãe, por favor, me abotoe. Ela fez. Ela estalava os dedos indicadores contra a minha pele de uma maneira pungente. A dor que eu sentia era psicológica, pois isso me provava mais uma vez que ela não tinha intenção de me proteger do abuso sexual do meu pai. Bom, eu não entendi muito bem essa parte, mas vamos continuar. Também, de acordo com as instruções fornecidas pelo governo, meu pai começou a trabalhar comigo como a lendária Cinderela. Eu removia cinzas da lareira, carregava lenha empilhada, juntava folhas, removia neve, cortava gelo e varria. Entre aspas, porque meu pai disse, abre aspas, suas mãozinhas se encaixam tão bem em volta dos cabos do ancinho, esfregão, pá e vassoura. Ou seja, o pai dela já está aplicando os scripts necessários para traumatização e programação futura. Nessa época, a exploração sexual do meu pai incluía prostituição com seus amigos, mafiosos locais e maçons, parentes, satanistas, estranhos e policiais. Quando eu não estava, ou seja, a fonte de renda desse cara é a prostituição da filha. Quando eu não estava sendo trabalhada até a exaustão física, filmada pornograficamente, prostituída ou envolvida em abuso de incesto, eu me dissociava em livros. Eu tinha aprendido a ler com a tenra idade de 4 anos, devido à minha memória fotográfica, que era resultado natural do transtorno de identidade. Ou seja, como você pode ver, ela enfrenta traumas terríveis durante o dia inteiro e, ao mesmo tempo, é dado para ela as histórias e os filmes. Filmes como Cinderela, esses filmes da Disney, para que ela dissocie dentro desses filmes. Entendeu? Para que ela crie esses mundos na imaginação dela. E entre nesses mundos, onde não tem trauma, dor, nada disso. Pesquisadores do governo envolvidos no MKUltra e Projeto Monarca sabiam sobre o aspecto da memória fotográfica, que era inerente ao transtorno de personalidade. É claro, assim como outras características, entre aspas, sobre-humanas resultantes.
A acuidade visual de alguém que tem transtorno de personalidade é 44 vezes maior do que a de uma pessoa comum. Meu limiar de dor anormalmente alto desenvolvido, ou seja, capacidade de resistir à dor. Mas a compartimentalização da memória eram, entre aspas, necessários para aplicações militares e de operações secretas. Além disso, minha sexualidade foi primitivamente distorcida desde a infância. Essa programação era atraente e útil para políticos perversos que acreditavam que poderiam esconder suas ações profundamente dentro dos meus compartimentos de memória, que os clínicos chamam de personalidades. Imediatamente após o retorno de meu pai de Boston, eu era rotineiramente prostituída para o então senador estadual de Michigan, Guy Vanderjagt. Vanderjagt mais tarde se tornou um congressista dos Estados Unidos e, eventualmente, presidente do Comitê Republicano do Congresso Nacional, que colocou George Bush no cargo de presidente. Eu era prostituída para Vanderjagt após vários desfiles locais, dos quais ele sempre participava, no retiro político da ilha Mackinac e no meu estado natal, Michigan, entre outros lugares. Meu tio Bob ajudou meu pai a decorar meu quarto com painéis vermelhos, brancos e azuis e bandeiras americanas. Ele forneceu assistência para embaralhar minha mente de acordo com as metodologias do Projeto Monarch. Temas de contos de fadas foram usados para confundir fantasia com realidade, particularmente histórias da Disney e O Mágico de Oz, que forneceram a base para a programação futura. Eu tinha personalidades para pornografia, uma personalidade para bestialidade, uma personalidade para incesto, uma personalidade para suportar o horrendo abuso psicológico da minha mãe, uma personalidade para prostituição e o resto para mim. Mim, entre aspas, funcionava um tanto normalmente na escola. Minha personalidade, entre aspas, normal, fornecia uma cobertura para o abuso que eu estava sofrendo. Mas o melhor de tudo era que tinha esperança. Esperança de que houvesse algum lugar no mundo onde as pessoas não machucassem umas às outras. Essa mesma personalidade também frequentava o catecismo, uma aula semanal em nossa igreja católica. O pastor, o santo Francis de Sales, em Muskegon, Michigan. Minha professora de catecismo era uma freira, ou, entre aspas, irmã. Embora eu não pudesse pensar conscientemente em me proteger de abusos, eu tinha decidido que me tornar uma freira me daria o tipo de vida que eu buscava. Eu não podia confiar na minha família, na polícia ou nos políticos para me proteger. A igreja parecia ser minha resposta, e eu ouvia diligentemente na aula e orava religiosamente. Aprendi tudo sobre a estrutura política da igreja e estava preparada para minha primeira confissão. Ou seja, ela tinha uma personalidade para cada coisa. É claro, para que a mente possa continuar funcionando normalmente, sem enlouquecer e se autodestruir, ela vai, se você tiver as habilidades necessárias para isso, ela vai se dividindo em compartimentos, cada um para segurar um dos traumas de pessoas que não deveriam traumatizar ela, que deveriam amar ela, que deveriam cuidar dela. Um trauma para cada... No momento em que a mente... O que aconteceu com ela foi o seguinte. No momento em que a mente percebe que não tem saída do trauma, não tem como fugir do trauma, mas aquilo vai continuar acontecendo de novo e de novo e de novo, o trauma real... Qual foi o trauma que permite que esse compartimento seja formado? Não é exatamente o trauma dela ter sofrido o abuso sexual horrendo no momento anterior. Não é exatamente esse. É a perspectiva dos abusos infinitos que vão vir no futuro. Entendeu? E o fato de que não dá para se safar disso. Quando a mente aceita isso, ela se dissocia. Ela entra num transe hipnótico dissociativo, ela se dissocia dessa memória que acabou de acontecer, do trauma que acabou de acontecer, e esquece do que aconteceu. E passa a funcionar normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Só que, na verdade, esse compartimento desse trauma foi guardado e vai ser retomado quando ele voltar. Entendeu? E assim com todos os outros traumas subsequentes. Vai criando vários desses compartimentos. Cada um deles lida com um trauma específico. E fora
e fora nos momentos que estão ocorrendo esses traumas, a mente está normal. No fundo, como ela está dizendo, ela sabe que tem uma coisa errada. Ela sabe que ela está sob perigo e que ela está sendo traumatizada por alguém, mas ela não se lembra das sessões. As crenças católicas que me foram ensinadas incluem a ideia de que o homem não é adequado para falar com Deus, o Pai, diretamente, mas deve ter um padre intercedendo em vez disso. Este é o propósito de ir à confissão. Fui instruída a contar meus pecados ao padre, também conhecido como padre, que repassaria a mensagem a Deus. Ele então supostamente me diria quantas orações de Ave Marias e Pai Nosso eu deveria dizer como minha penitência ou punição. Meu professor de catecismo deu à classe vários exemplos de, entre aspas, pecados que incluíam sexo fora do casamento. Quando o padre James Tylan abriu a pequena divisória da tela no confessionário do tamanho de um armário, comecei como me foi instruído. Perdoe-me, padre, pois eu pequei. Então comecei a contar a ele que fiz sexo com meu pai e meu irmão, ao que ele respondeu que eu deveria, abre aspas, rezar 3 Ave-Marias e um Pai Nosso, e eu seria perdoada. Ué, mas estranho, ela lembrou do que aconteceu? Bom, ela não é tão, sei lá, eu não sabia que ela lembrava de alguma coisa que acontecia nessas sessões de traumatização. Parece que algumas coisas ela lembra. Vai entender, né? Transtorno de personalidade é uma coisa que é meio bagunçada. E outra coisa, ela não foi programada ainda. Esse transtorno de personalidade que ela desenvolveu foi natural. Natural, assim, entre aspas, entendeu? Não teve envolvimento com o Projeto Monarca, nem MK Ultra ainda. Foi traumatização, foi transtorno de personalidade, assim, familiar. Ninguém ali estava querendo fazer isso. Simplesmente aconteceu como um mecanismo normal de defesa da mente. Então parece que elas lembravam de algumas coisas ainda. Embora tivesse dissociado da maioria das memórias, algumas ela lembrava. Eu sabia então que tinha que acreditar que essa coisa de confissão era uma farsa, ou que Deus tolerava abuso sexual infantil. Né? Ou seja, ela se confessou com o padre, falou que abusaram dela e o padre cagou pra isso. Ou seja, ou de duas uma. Ou esse negócio de se confessar pro padre não serve pra nada, ou Deus tolera essas coisas. Naquela noite, meu pai teve uma conversa comigo. Aparentemente, ele era o, entre aspas, pai, a quem o padre havia intercedido. Meu pai me instruiu que, abre aspas, de agora em diante, fecha aspas, eu deveria simplesmente dizer desobedeci meus pais, quando fosse a confissão e nada mais. Ou seja, o padre foi lá e falou pra ele, olha, sua filha tá abrindo a boca aí, manda calar a boca. Na próxima vez que fui à confissão, fiz exatamente o que me foi dito. A tela velada saiu da divisória do confessionário entre mim e o padre. Você é louco, mano. E um pênis foi enfiado na janela. Entre aspas, Deus disse que sua penitência é me tratar como trataria seu pai. E lembre-se, tudo o que fizer ao menor dos seus irmãos, isso fará a mim. Depois de fazer sexo oral no padre Tylan, saí do confessionário onde todas as outras crianças esperavam muito impacientes por sua vez. Minha professora me repreendeu por demorar tanto e me disse para acrescentar alguns Pai Nosso extras à minha penitência. Quando eu disse a ela que já tinha feito minha penitência, ela me disse novamente a ordem das coisas para o ritual da confissão, que não se encaixava em nada que eu tinha acabado de vivenciar. Sem nunca saber conscientemente o porquê, abandonei a ideia de me tornar uma freira, pois essa parte de mim também se separou do que restava da minha base normal. Ou seja, ela se dissociou de novo, e essa ideia de se tornar freira ficou nesse compartimento dissociado, ela nem lembrava mais disso. Continuei a manter uma ilusão de normalidade para a escola. 5. Destacando-me nos estudos devido à minha memória fotográfica e apesar do meu, entre aspas, sonho acordado crônico. Tá foda ler isso aqui, mano. Esses problemas que eu tenho na leitura, não sou eu não, viu, gente? É essa tradução do Google que é horrenda.
Vou ler de novo. Continuei a manter uma ilusão de normalidade para a escola, destacando-me nos estudos devido à minha memória fotográfica, apesar de meu sonho acordado, crônico. Eu tinha muitos amigos e brincava entusiasticamente no recreio, gastando grandes quantidades de energia no meu esforço subconsciente para escapar da minha própria mente. E eu me perdi nos livros que meu pai sugeriu que eu lesse: O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, A Ilha dos Golfinhos Azuis, clássicos da Disney e Cinderela, todos os quais foram usados para condicionar minha mente para o que logo se tornaria uma programação de controle mental. Por enquanto, ela não está sob controle mental nenhum. Por enquanto, não está sob controle mental nenhum. Ela só é uma dissociada. Ela tem blocos compartimentalizados por causa dos traumas que ela sofreu até então. É só isso. Os programadores, eles vão pegar esses blocos dissociados, vão dissociar mais e vão programar eles agora com base nessas histórias que ela está sendo forçada a ver toda hora. Minha visualização de televisão era restrita e monitorada de acordo com o conhecimento adquirido por meu pai, lá em Harvard. No entanto, eu tinha permissão para assistir aos, entre aspas, melhores filmes: Mágico de Oz, clássicos da Disney, Alice no País das Maravilhas, Cinderela, repetidamente. Quando eu estava na segunda série, meu Brownie Troop marchou no Memorial Day Parade, no qual o então senador estadual de Michigan, Vanderjagt, que foi o senador estadual de Michigan, Vanderjagt. Esse Vanderjagt foi o cara que chegou lá e comprou a Cat O'Brien do pai dela, né? Também participou. No final do desfile, ele me levou para um motel próximo e me fez fazer sexo oral nele antes de me mandar de volta para onde meu Brownie Troop estava esperando. Meu líder Brownie e meus colegas acharam louvável que Vanderjagt me levasse com ele. Eles se reuniram para ouvir tudo sobre isso. Notei um respingo branco de sêmen na minha faixa e expliquei apressadamente que ele tinha, entre aspas, me levado para um milkshake, enquanto eu o limpava. Ter que encobrir sua perversão ao meu Brownie Troop infringiu minha personalidade escolar, e o restante normal ficou ainda menor. Ou seja, ela dissociou de novo. Ela tinha esquecido, ao que parece que ela tinha esquecido do abuso que acabou de acontecer com ela por esse cara, senador americano, que separou ela da excursão lá para levar ela para o motel e fazer sexo oral nela. Ela fez sexo oral nele. Só que ficou um pouco de sêmen na roupa dela. E quando ela viu, ela se lembrou do abuso. E aí, uma parte da personalidade escolar dela também foi dissociada. Entendeu? Então, toda vez que um trauma acontece, depois que ela tá... toda vez que um trauma acontece, quando ela tá com a personalidade normal dela, outro bloco de memória se forma. Pra poder proteger como normal. É porque, assim, a mente dela tá fazendo com que a coisa continue normal pra ela. Entendeu? O mais normal possível. Sem trauma, sem nada disso. Então, toda vez que uma menção aos traumas aparece na frente dela, ela dissocia. A mente dela está protegendo ela desse jeito. Com a lembrança desse incidente compartimentalizada em minha mente. Tá vendo? Fiz uma associação consciente com Vanderjagt quando meu professor da terceira série anunciou que faremos uma excursão à capital do estado de Lansing, Michigan, onde ele estava em sessão. Uma vez na capital, fui conduzida para longe dos meus colegas de classe e levada para um escritório onde ele estava esperando com seu amigo e mentor, que logo seria presidente, Gerald Ford. Vanderjagt levantou minha saia, abaixou minha calcinha e me colocou em sua mesa para fazer sexo com ele e Ford. Depois eles riram quando Vanderjagt colocou uma pequena bandeira americana no meu reto e me instruiu a agitá-la. Ele então me apresentou com uma caneta Kennedy inscrita. Ele então me presenteou com uma caneta Kennedy
inscrita com o lema que me guiaria pelo resto da minha existência controlada. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Vanderjagt, então, me acompanhou de volta à sacada da legislatura onde meus colegas estavam reunidos. Ele colocou o braço em volta de mim, na frente de todos os meus colegas, e me presenteou com a bandeira americana que ele havia acabado de me fazer acenar para ele e Ford com meu reto. Minha personalidade escolar se separou novamente. Foi outra menção ao trauma anterior que foi dada a ela enquanto ela estava com a personalidade normal dela. Então dissociou de novo. Olha lá. Minha personalidade escolar se separou novamente. Mas eu ainda mantive a esperança de que em algum lugar, algum dia, eu encontraria um lugar onde as pessoas não... O quê? Não me lembrava mais do que estava tentando escapar. Entendeu? É bem assim mesmo que acontece a dissociação. Você simplesmente esquece do que aconteceu. Do nada. E claro, depois da primeira, que tem aquele transe dissociativo demorado, depois da primeira a coisa começa a ficar rápido. Começa a ser bem mais rápida. Transtorno de personalidade múltipla, agora conhecido entre profissionais de saúde mental como transtorno dissociativo de identidade, é a defesa sã da mente para uma situação insana. É uma maneira de lidar com traumas que são literalmente horríveis demais para compreender. Compreender, na verdade, é uma tradução para aceitar. O estupro incestuoso viola o instinto primitivo e ultrapassa a tolerância à dor. Ao compartimentar a memória de tal abuso horrendo, o resto da mente pode funcionar, entre aspas, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Essa compartimentalização é criada pelo cérebro, na verdade, fechando os caminhos de neurônios para uma parte específica do cérebro. Esses caminhos dos neurônios são acionados e abertos novamente quando o abuso ocorre novamente. A mesma parte do cérebro que já está condicionada ao trauma lida com ele repetidamente, conforme necessário. O tio Ted também chorou histericamente na noite do assassinato. Vários anos depois, ele quase se matou quando dirigiu seu carro para o Rio Branco, perto do local do assassinato. Eu acho que aqui é um tipo de uma mini enciclopédiazinha. Gerald Ford, também conhecido como Leslie Lynch King Jr., serviu ao subcomitê de dotações da CIA e foi nomeado para a Comissão Warren para investigar o assassinato do presidente JFK, enquanto eu o conhecia apenas como um chefe bom. Minha mãe frequentemente reclamava que não conseguia ver rostos, o que, segundo minha experiência pessoal, indicava que ela estava sofrendo de traumas físicos e psicológicos contínuos e, portanto, não tinha controle sobre seus sentidos. Se meus professores tivessem sido educados sobre os sinais óbvios de abuso infantil, minha, entre aspas, ilusão de normalidade teria sido interpretada como um pedido de ajuda. Devaneios de transe dissociativos, tons de desamparo e sexualidade em desenhos. E as marcas de choque elétrico em meu rosto deveriam ter sido reconhecidos. Esses mesmos temas foram rotineiramente usados na criação de escravos Monarch. Esse projeto surgiu por meio de anos de networking com profissionais de saúde mental. Capítulo 2. O rito de permanecer em silêncio. Deixa eu ver quanto tempo já foi aqui de áudio. 37, vamos continuar. Em 7 de maio de 1966, eu estava vestida de branco, do meu véu católico aos meus sapatos brancos de couro envernizado, como era obrigatório para fazer minha primeira comunhão. Não sei o que é isso, se você souber, fala para mim. Eu estava do lado de fora da estrutura de concreto retorcida e recém-construída da Igreja de São Francisco de Assis, em Muskegon, esperando a cerimônia começar quando Guy Vanderjagt, que era afiliado à igreja, caminhou pelo gramado em direção a mim, agachando-se sobre um joelho. Vanderjagt disse: "Você está linda hoje. Você é tão linda quanto o seu nome."
Kathleen é gaélico para, entre aspas, a pura. E está claro para mim que você é impecável em sua pureza. An significa graça. É pela graça de Deus, não por suas ações, que você é pura, pura de coração. Você é coberto pelo sangue de nosso Senhor e Salvador, assim como a cruz na qual ele estava pendurado. Isto é para você. Ele abriu uma caixa de veludo preto, revelando um colar de cruz rosa, como a caneta com inscrição Kennedy, que ele me apresentou na capital do estado. O significado por trás do colar de cruz rosa me guiaria pelo resto da minha existência de controle mental. O camarada pedófilo de Vander Jagds, do Projeto Monarch, Padre Dom, se juntou a nós, enfiando a mão no fundo do bolso de suas vestes para me presentear com um delicado amuleto azul da Santa Mãe. Ele deveria ser usado em conjunto com a cruz rosa, entre aspas, para simbolizar seu serviço à Santa Igreja Católica. Padre Dom me disse que eu, entre aspas, prometeria servir e obedecer. Enquanto Vander Jagd prendia a cruz rosa e a Virgem Azul em volta do pescoço de Ray, ele me disse que eu estava agora vestida apropriadamente para a cerimônia em vermelho, branco e azul. Eu podia sentir sua respiração em meu pescoço enquanto ele prendia o colar e instruía. Entre aspas, quando o Pai diz, corpo de Cristo, e você diz, homens, você reconhece que Cristo é Deus feito homem, e que você sabe para que servem os homens. Quando o Pai lhe dá a hóstia, ela gruda no céu da sua boca, a menos que você chupe o polegar dele. Corri para me alinhar com meus colegas de catecismo para a procissão. Procissão deve ser confessar. Até a igreja, para a Sagrada Comunhão, corpo de Cristo, disse o Padre Dom, seguindo a história. Homens, respondi conforme as instruções, chupando o biscoito do seu polegar. O cara tá fazendo isso em público, é? Após os serviços, Vander Jagd e o Padre Dom conversaram brevemente comigo enquanto meus pais se reuniam com outros paroquianos. O padre estava me dizendo, Deus escolheu você para trabalhar em sua santa igreja. Você é a escolhida, minha criança. Para você ver o nível do que é a igreja. Entendeu? A igreja onde os idiotas estão indo lá chupar o saco do padre, de qualquer que seja a tranqueira que está lá bem vestido, para você ver no que o gado se mete. Quando eu falo que igreja é lixo, o gado acha que eu estou falando besteira. E quanto mais formal, quanto mais, como é que eu posso dizer, riquinha, pior, mais lixo é. Mais tarde, naquela noite, eu sou totalmente contra igreja, gente. Isso aí é opinião minha. Igreja, pra mim, é lixo. Se você acredita em Deus, você tem contato com Deus sozinho. Deus é onisciente e onipotente. E onipresente. Você não precisa ir pra lugar nenhum se você quiser falar com ele. Quer falar com ele? Vai pro banheiro e fala com ele. Vai pro quarto, vai pra qualquer lugar. E nem precisa falar com a boca. Fala com o pensamento mesmo que ele entende. Esse negócio de tem que ir pra igreja, lá pra ver Deus, isso aí é coisa de religião. Religião não tem nada a ver com Deus. Vander Jagd compareceu à recepção que meus pais estavam fazendo para mim, em nossa casa. Ele conversou com meu pai por um tempo, mas passou a maior parte do tempo conversando com meu tio Bob, que tinha voado recentemente de uma missão no exterior, entre aspas. Meu tio Bob e Vander Jagd eram amigos e permaneceram assim ao longo dos anos. Quando a festa se dispersou, Vander Jagd me levou de volta à igreja para um, entre aspas, culto noturno especial com o Padre Dom. Eu lembro dessa parte. Ou seja, ela estava na igreja para a comunhão, primeira comunhão, sei lá o que é isso. Depois voltou para casa para comemorar a festa, parece que faz festa. Depois voltou para a igreja com esse Padre Dom e esse Vander Jagd. Vander Jagd, senador americano lá, chefe de estado, cara, gente grande. Vander Jagd destrancou a porta da reitoria da velha igreja, do outro lado da rua, da nova estrutura de St. Francis, que é lá na escola lá.
explicando que tínhamos que, entre aspas, ter uma conversa muito importante agora que eu tinha comido o corpo de Cristo. A conversa, o trauma de sangue e o abuso sexual que se seguiriam condicionaram minha mente a aceitar prontamente programação ao longo dos anos que, deliberadamente, fundiu os dois esforços americanos de controle mental do governo e dos jesuítas para o controle da nova ordem mundial. Entre aspas, eu trabalho para o Vaticano e agora você também. Vanderjagt me disse, você acaba de entrar em um acordo com a Santa Igreja Católica. Você nunca deve quebrar esse acordo. Ainda capaz de questionar naquele momento, perguntei, o que é um convênio? Vanderjagt respondeu, um pacto é uma promessa de guardar segredos. O segredo que a Igreja sabia o tempo todo. O Papa tem todos os segredos trancados no Vaticano. Seu tio Bob e eu fomos ao Vaticano. É hora de você entrar no pacto sagrado e aprender os segredos da Igreja, que foram escritos muito antes de Cristo vir à existência. Os monges dominicanos mantiveram o pacto de Noé, que Noé levou para o novo mundo. Eles mantiveram o segredo com eles. Foi escrito em pergaminhos e mantido em um lugar secreto no Vaticano. Eles fizeram um voto de silêncio para nunca revelar sua localização ou seu conteúdo. Você deve entrar no pacto. Você deve levar o segredo para o seu túmulo. Mantenha-o em segredo de sua mãe, pai e todos. Vanderjagt começou a preencher minha mente jovem e sugestionável com interpretações da Bíblia, que estabeleceram as bases para futuros temas de programação interdimensional, entre aspas, utilizados pelos programadores do projeto Monarca, para controlar a compartimentação da memória, sinônimos de transtorno de personalidade. Aqui, o que ele vai, eu acho que vai ser explicado aqui mais adiante, vamos ver. Abre aspas. Cristo viu todos eles. Vanderjagt estava me dizendo. Eles são dimensões, lugares que você pode ver no seu caminho para a morte. É por isso que eles são chamados de dimensions. Ah, nossa senhora. É dimensions, né, o idiota, não é dimensions, não. Olha as mentiras, mano. Olha... Você deve se lembrar que Cristo morreu e voltou para nos contar tudo o que viu enquanto estava a caminho do céu. Ele ficou fora por 3 dias, mas foi muito mais tempo do que onde ele estava, porque o tempo não é o mesmo em outras dimensões. O purgatório é uma outra dimensão, o inferno é uma, e há muitos outros no meio. Oz é outra dimensão. O céu não é o limite para todos os mundos lá fora. Lamentando para serem esperando para serem explorados. Você pode viajar para dentro e fora de todas essas dimensões, aprendendo os segredos do universo. Você foi escolhida para explorar esses mundos mais oleosos para a igreja. Ouça na quietude e você ouvirá sua voz guiando você em suas missões. Essa voz é a voz do Handler, né? Tá bem óbvio isso aqui. A cruz rosa é como os sapatos de Ruby de Dorothy. Nunca tire essa cruz rosa. Cat, ao viajar para outras dimensões, e você sempre poderá voltar para casa. O Padre Dom se juntou a Vanderjagt. Observação, gente, isso aqui é essa que são as dimensões. Na verdade, isso aqui também, ele está usando a Bíblia, usando as escrituras para... ele está misturando escrituras com histórias da Disney, com essas histórias, com esses scripts de programming, dizendo que os mundos que em breve a CIA vai dissociar nela, a CIA vai dissociar as partes dela de memória nesses scripts que ela está assistindo bastante aí. E essas partes de memória vão se tornar mundos inteiros. Os programadores da CIA vão desenvolver essas partes até se tornarem mundos completos. E ela vai poder, claro. O handler dela vai viajar ela de mundo em mundo, conforme precisar de um alter ou de outro. Entendeu? Isso aí também é um script. O que encaixa nesse script também é o script de Star Wars. Esse negócio de galáxias, buracos negros, estrelas, planetas, isso também é um script. Não tem estrelas, planetas, galáxias, buracos negros.
O que tem é a sua mente. E você internaliza esses scripts. Entendeu? Você acessa um alter que está num planeta, ou no outro que está em outro, ou em outra galáxia, e você constrói um sistema mental inteiro só com base nesses scripts. Isso existe na cabeça dessas pessoas. Esses roteiros alienígenas existem na cabeça desses monarcas que são programados com isso. Então, eles acham que eles estão viajando para um outro planeta, mas não estão. Você está viajando só para outro lugar na Terra. Mas ele tem certeza que é para outro planeta, entendeu? Bom, já deu para entender. O Padre Dom se juntou... Agora ela vai passar por um ritual de traumatização que tem como função internalizar esse pacto de silêncio que os caras querem que ela tenha. O Padre John se juntou a Vanderjagt em um ritual que me banhou no sangue de um cordeiro abatido e, subsequentemente, por meio desse horrível trauma de sangue, trancou suas percepções declaradas e uma base para a programação de controle mental bem no fundo da minha mente. Essa base para a programação estava ancorada no voto de silêncio que os monges jesuítas fazem, entre aspas, não apenas para manter segredos, mas para que possam acalmar suas mentes e ouvir sua orientação interior. Certos de que o, entre aspas, rito para manter em silêncio que eles realizaram garantiria que eu mantivesse meu segredo, o Padre Dom e Guy Vanderjagt me sujeitaram às suas perversões pedófilas. Os dois brincaram que eu havia me tornado um bom Kerilic. Ou seja, eles pegaram, depois desse discurso que eles deram para ela ali, sobre não falar nada com ninguém disso que acontecia, manter esse silêncio, eles traumatizaram ali um cordeiro e mataram o cordeiro na frente dela. Isso pode parecer que não é tão ruim assim. Não é ruim porque você não está vendo. Põe no Google aí, tem abatimento de porco, de cordeiro, que tem aí, acho que na Índia eles fazem e o YouTube permite que seja colocado, porque é religião. E você vai se traumatizar com aquilo que você vai ver. Aquele cordeiro, aquele porco gritando e esperneando, aquilo é extremamente traumático. Dá uma olhada no YouTube para você ver um pouquinho do que é isso aí. E ainda mais esses caras aqui que entendem de controle mental, de traumatização. Eles devem fazer isso, fica muito pior. Então, depois disso, o que eles fizeram? Eu acho que ela vai falar aqui. Vamos lá. Depois que o rito para permanecer em silêncio foi instalado, as vozes das minhas múltiplas personalidades que eu tinha ouvido anteriormente na minha cabeça cessaram. No silêncio dos compartimentos de memória deliberadamente criados, eu só consegui ouvir as vozes dos meus abusadores que os criaram, comandando meu silêncio. Silêncio sobre quem e o que eu sabia que estava envolvido no projeto Monarca. Minha família costumava passar... Ou seja, o que aconteceu? Até agora, o que aconteceu com ela foi dissociação não guiada. Foi dissociação espontânea. Ela foi sendo traumatizada e foi dissociando. E essa dissociação é bagunçada. Então, as partes dissociadas dela eram partes que elas estavam relativamente desenvolvidas em personalidades, porque elas eram chamadas com frequência. O pai dela abusava dela, era abusado e prostituído o dia inteiro. Então essas partes, elas estavam começando a ganhar uma espécie de vida própria, entre aspas. Começar a fazer barulho, a incomodar ela na mente dela, a falar. E para acalmar os pensamentos, ou seja, para a mente acalmar e parar com barulheira ali dentro, ela passou por essa traumatização. Entendeu? Essa traumatização pegou um trauma, misturou com esse discurso de silêncio que esse Vanderjagt falou para ela e passou esse trauma para dentro do sistema de personalidades. E esse trauma pesado, todas elas entenderam e pararam de falar. Então, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu. E você vê que, inclusive, o que ele falou aqui, ele falou aqui, essa base para a programação estava ancorada no voto de silêncio que os monges jesuítas fazem. Ou seja, esse voto de silêncio que os monges jesuítas fazem são também um ritual de traumatização. Só assim essa mensagem de ficar em silêncio é passada e internalizada profundo na mente. E
eficientemente. Não apenas para manter segredos, mas para que possam acalmar suas mentes. Ou seja, os monges jesuítas são dissociativos também. E eles passam por essa sessão de traumatização para acalmar as vozes na mente deles. Acalmar essa bagunça de transtorno de personalidade dentro da pessoa. Silêncio sobre... Tá. Minha família costumava passar férias na ilha Mackinac, Michigan, uma pequena ilha localizada nos Grandes Lagos, perto da fronteira canadense. A ilha Mackinac, com a mansão do governador e o histórico Grand Hotel, era um playground político onde fui prostituída pelo meu pai, entre outros para pedófilos Jerry Ford, Guy Vandler Jagd e mais tarde para o senador americano Robert C. Byrd. A parte mentalmente controlada de mim, que foi prostituída ali, percebeu Mackinac como outra dimensão, tá vendo? É parte do script que é passado nesses filmes, é para isso aqui. É interessante que a vítima ache que ela está em outra dimensão e não numa outra ilha, ou num outro país, entendeu? Que ela está em outro lugar, não no lugar que ela está. Isso é muito importante, porque lá as regras mudam, regras de outra dimensão. Alice no País das Maravilhas pega pesado nisso. Não. A ilha em que ela foi prostituída, ela começou a perceber essa ilha como outra dimensão, que é a Mackinac, é o nome da ilha, cuja atemporalidade era reforçada pelo estilo antiquado da ilha. Automóveis eram proibidos na pequena ilha, que dependia de charretes puxadas por cavalos ou bicicletas para transporte. Uma vez, quando Lee Iacocca estava participando de um coquetel na mansão do então governador Romney, eu o ouvi comentar: que lugar melhor para executivos de automóveis se afastarem de tudo do que em uma ilha sem carros? E os caras ainda riem da tua cara. Você aí que paga 80 mil reais no automóvel, os caras que vendem essas tranqueiras pra você, eles não querem nem ver esse lixo perto deles. A ilha Mackinac, devido à sua localização geográfica, proporcionava um ar de amizade entre os Estados Unidos e o Canadá, que formou minha percepção infantil, que nossos países não conheciam fronteiras. Essa visão política foi ainda mais reforçada pelo fato de meu pai sempre levar a família para as cataratas do Niágara, onde minha mente deveria ser simbolicamente, entre aspas, lavada de toda a memória. De toda a memória. Ou o que havia ocorrido em Michigan, em Mackinac, que é essa ilha sem carros. As numerosas e poderosas cachoeiras das cataratas do Niágara estavam em condições razoavelmente próximas da ilha Mackinac e compartilhava a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Quando Pierre Trudeau foi eleito primeiro-ministro do Canadá em 68, eu ouvia frequentemente dizer: Pierre Trudeau é um dos nossos, sabia? Eu ouvi essa frase pela primeira vez se referindo enigmaticamente à lealdade de Trudeau ao Vaticano, quando o padre Dom estava discutindo sobre ele com meu pai num domingo depois da missa. Esse fato circulou rapidamente entre aqueles que eu conhecia que estavam envolvidos no aspecto católico jesuíta do Projeto Monarch. No verão depois que Trudeau foi eleito, meu pai levou a família para Mackinac Island, a ilha de novo, como de costume. Subindo em uma grande estátua no terreno da mansão do governador, eu podia ver do outro lado do campo até o Grand Hotel. Notei bandeiras canadenses tremulando entre as bandeiras americanas, que se alinhavam na frente do antigo hotel, enquanto deslizava para fora da estátua. Guy Vandler Jagd se aproximou com uma bebida e um cigarro na mão, ajeitando meu cabelo no lugar. Ele disse, entre aspas, ajeite sua camisa, tenho alguém importante para você conhecer. Eu sabia que alguém importante estava aqui por causa daquelas bandeiras. Eu disse, enfiando minha camisa dentro do meu short rosa. Quando eu estava no Vaticano, Vandler Jagd começou. Me disseram que o primeiro-ministro Trudeau é amigo do Papa. Ele pensa como um de nós, um verdadeiro católico.
Ele gosta de Katy Leaks, aquele que está fazendo referência à personalidade sexual dela. Vanderjet me levou para o andar de cima da mansão, onde Pierre Trudeau estava baixando as persianas de um quarto mal iluminado e lotado de antiguidades. Vanderjet fechou a porta atrás de mim. O casaco de smoking de Trudeau estava cuidadosamente jogado sobre uma cadeira, o que o deixou com suas calças formais, camisa branca e uma faixa vermelha brilhante, que chamou minha atenção. Gostei da sua faixa, eu disse. Entre aspas. Ninguém lhe ensinou o silêncio ainda? Sua atitude sombria e rude foi suavizada por sua voz suave e sedosa. Acionando na parte de mim que suportou o rito de permanecer em silêncio, presumi que Trudeau sabia tudo sobre interdimensões, de acordo com minhas percepções deliberadamente formadas. Eu não conseguia, e não entendia que as interdimensões, na verdade, eram equivalentes às dimensões internas da minha própria mente compartimentalizada. Como, no caso do script planetário, planetas, galáxias e etc. Da mesma forma, eu não entendi que chaves para o reino se referia a conhecer os códigos, chaves e gatilhos para minha mente controlada. Guy disse que você gosta de Katy Leaks. Eu disse repetindo o que Vanderjet havia me dito. Você é o guardião das chaves? Trudeau aparentemente lançou seus olhos frios e escuros através de mim. Você pode aprender mais com a escola do pensamento do que fazemos perguntas... Não. Você pode aprender mais com a escola do pensamento do que fazendo perguntas precoces. Você ainda não aprendeu que crianças devem ser vistas e não ouvidas? Essa é uma pergunta precoce? Perguntei. O que é uma pergunta precoce? Trudeau suspirou com impaciência. Isso é irrelevante. O que importa é que você feche a boca. Acalme sua mente e entre na escola do pensamento. O silêncio é uma virtude. Ouça o silêncio na quietude da sua mente. Vá fundo dentro da sua mente. Ele lentamente liderou mais e mais fundo, onde é quieto e parado. Trudeau habilmente manipulou minha mente com linguagem hipnótica sofisticada. Ele não apenas alistou meu silêncio para as perversões pedófilas em que se entragava, mas também instruiu minha, entre aspas, escola de pensamento de uma maneira que equivalia à programação, ou seja, o cara era bom em hipnose. Ele estabeleceu uma base para programar ar-água, que é um tema de dimensão espelhada, frequentemente usado pela NASA e outros envolvidos no projeto Monarch. O que ele fez aqui? Ele estabeleceu uma base para programar... toda vez que fala base aqui, é script, tá, gente? É história. É um script onde a pessoa vai dissociar mais tarde ou na hora. Mas base quer dizer um script, uma história que vai ser dissociada. Como, por exemplo, Star Wars, Star Trek, Alice, Peter Pan. Essa é a base. Ele estabeleceu uma base para programas ar-água, que é um tema de dimensão espelhada frequentemente usado pela NASA e outros envolvidos no projeto Monarch. Brincando com seu próprio nome, Per-Air, ele adicionou uma reviravolta perversa ao tema que ele acessava cada vez que um era prostituído para ele. Um alter, imagino eu, um bloco de memória dela. Se eu fosse capaz de sentir medo, teria medo de Pierre Trudeau. Os movimentos lentos e deliberados de Trudeau mascaravam o poder brutal de seu corpo, da mesma forma que sua voz suave perfurava minha mente e se intrometia em meus pensamentos. O toque gelado de seus dedos longos, efeminados e bem cuidados, contrastava com o calor de sua perversão. Uma perversão pela qual ele me culpava, e meus, entre aspas, modos tempestuosos e desdenhosos. Na minha ignorância infantil, eu acreditava que o comportamento de Trudeau e o cabelo penteado para frente eram características de sua ascendência francesa, entre aspas. Eu sei tudo sobre os franceses. Eu tinha me gabado para meu novo, entre aspas, vovô, Van, enquanto visitava sua casa em Milwaukee, Wisconsin.
O pai da minha mãe morreu pouco antes de Kennedy ser assassinado. E minha avó rapidamente se apegou a um rico e político homem de negócios de Milwaukee. Milwaukee. Será que droga é essa? Ela conheceu o vovô Van Vanderburg no navio de passageiros de carga que viajava pelas águas dos Grandes Lagos, o Milwaukee Clipper. O Clipper transportava cargas, incluindo Cadillacs da Vanderburg Motors para o Canadá, bem como as drogas sancionadas pela Guarda Costeira Local. Tô ficando cansado já, né? Governo que meu pai distribuiu. Às vezes eu acompanhava meu pai até as docas de Muskegon para pegar a remessa de droga, o que geralmente envolvia prostituição. Jerry Ford e Guy Vanderjack combinavam negócios com prazeres nos cassinos do navio ocasionalmente, que é onde a conexão entre minha avó e meu avô Van foi supostamente feita. O avô Van conhecia Jerry Ford e posteriormente conheceu Pierre Trudeau. Será que vai demorar muito ainda? Eu tô cansado, eu vou parar um pouco.